Boa noite a todos. Estamos começando mais um Diálogo Literário em Ação. Sejam todos muito bem-vindos. O Diálogo Literário em Ação consiste em estar entrevistando autores, diagramadores, criadores de conteúdo literário, pessoas envolvidas com a literatura, né? Então, hoje, a nossa autora convidada é Adriana do Nascimento Silva. A Adriana já está aqui com a gente, eu vou fazer até o convite. Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar a Adriana aqui para lembrar as pessoas. Boa noite, Adriana. Olá, Kélida. Boa noite. Tudo bem, minha amiga? Como você está? Tudo bem, estou bem. E você? Bem também. Bem ansiosa para nossa live de hoje. Que bom. Tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Sim, tudo certinho. Então vou começar falando um pouquinho sobre você. Vou ler sua biografia desse livro maravilhoso que eu gosto muito dele. Esse daqui é um dos meus favoritos, o Bonzinho Sombrinho. Quem ainda não leu, convido a ler, porque é muito bom. Adriana do Nascimento Silva, nascida em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em 10 de junho de 1983. É escritora com foco nos gêneros autoconhecimento e autoajuda, áreas quais dedica sua trajetória pessoal e profissional. Sua escrita nasce do desejo genuíno de provocar reflexão, despertar a consciência emocional e incentivar o leitor a construir uma relação mais honesta, respeitosa e acolhedora consigo mesmo. Com vasto conhecimento em autoconhecimento, a Adriana aborda temas atuais e emergentes, conectados às dores, desafios e questionamentos da vida contemporânea. Seus livros convidam à pausa, ao olhar dentro e à transformação consciente, sempre por meio de uma imagem, uma linguagem acessível, humana e sensível. Então, vamos continuar aqui. Ao longo de sua trajetória como autora, já recebeu inúmeros relatos de leitores que afirmam ter transformado completamente suas vidas por meio de suas obras. Entre esses relatos, há testemunhos emocionantes de pessoas que encontraram forças para continuar vivendo, reconhecendo em suas palavras um ponto de apoio. Seus livros alcançam leitores espalhados por todo o Brasil, criando uma rede silenciosa de acolhimento, consciência e esperança. Olha como o trabalho da Adriana é importantíssimo, gente. Olha como o livro dela vai te ajudar, pode te ajudar. Então, assim, tem temas assim super interessantes, temas diferenciados que você pode buscar qual que está mais relacionado com a sua fase atual, né? É psicanalista clínica, mentora em autoconhecimento, empresária e mãe de 2 filhos. Sua vivência pessoal, aliada à prática clínica, fortalece uma escrita que integra teoria, experiência e empatia, criando pontes reais entre o conhecimento e a vida cotidiana. Adriana conquistou o título de best-seller pela editora Iclep, consolidando seu trabalho como autora no cenário do desenvolvimento pessoal. Além da atuação literária, dirige um projeto de aulas online gratuitas com temas diversos voltados ao autoconhecimento, ampliando o acesso à informação e promovendo transformação emocional e consciência coletiva. Seu propósito é claro: inspirar pessoas a se conhecerem melhor, se respeitarem mais e construírem uma vida com mais sentido, equilíbrio e autenticidade. Então, gente, esse é o trabalho da Adriana, importantíssimo, fundamental, que inspira muitas pessoas. Adriana, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer conversar com você, tá? Uma boa noite para todos, né, que estão nos acompanhando. Isso é sempre muito importante, estão dando esse apoio para a gente aqui. Você quer falar alguma coisa nesse início, Adriana? Pode ficar à vontade. Bom, primeiramente quero dar boa noite para o pessoal que está aqui na live. Quero agradecer também o seu convite por poder estar participando mais uma vez aqui com você, né? Você é uma autora que eu admiro muito, Kelly. Eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você como pessoa. Então, para mim sempre é uma honra estar aqui
sendo entrevistada por você. E eu fico muito feliz por essa oportunidade. Com certeza, esse projeto que você tem, ele ajuda muito os escritores, principalmente os independentes, né? E o pessoal que trabalha na arte literária. Parabéns pelo projeto. Muito, Obrigada. muito obrigada. Eu agradeço o seu carinho, agradeço por você ter aceito o convite, porque para mim é muito importante, é sempre um prazer estar conversando com você. Eu sempre te falo isso, eu aprendo muito com seus livros, aprendo muito com a nossa conversa. E assim, para mim é fundamental. Eu quero te fazer uma pergunta, né? Que eu acho que ela é bem interessante, que está muito relacionada até com a sua atividade profissional, né? Conta pra gente. Você fez terapia? Com quantos anos que você fez, se você tiver feito, né? E a terapia te ajudou? Sim, eu fiz terapia com 39 anos, né? 40 anos também. Eu fiquei um tempo afastada. Depois, com 40 anos, eu fiz novamente. Só que, ao longo da minha jornada, eu tinha feito também. Só que, assim, durante poucos, curto prazos, assim. E a última profissional que me atendeu, nossa, ela me ajudou muito, sabe? Ela me ajudou bastante mesmo. Eu tava entrando ali num processo quase de depressão na época, né? E aí eu tive o contato com essa pessoa, conheci essa pessoa num grupo de WhatsApp. E aí comecei a fazer terapia com ela. Então, assim, me ajudou bastante. Só que também não demorou muito tempo, né? Minha terapia com ela. Logo esse ciclo nosso se encerrou, mas eu comecei a estudar muito autoconhecimento. Então, eu digo que o autoconhecimento, ele complementou para me ajudar em muitas coisas, assim, na minha cura emocional mesmo, né? Então, isso foi até a base principal para mim começar a escrever livros de autoajuda, autoconhecimento, né? Como você sabe, na maioria dos meus livros ali eu trago uma parte da minha história de vida, né? Uma fase que eu passei. Então, eu compartilho ali o que eu fiz que deu certo para mim conseguir sair daquela situação. E os meus últimos livros eu já trouxe outras situações, né? Já trouxe história de ficção com personagens, mas também voltado para autoconhecimento. E apesar de ser uma história de ficção, a pessoa consegue entender como funcionam alguns transtornos. E eu gosto muito de escrever sobre transtornos de psicopatia nessas histórias de ficção para a gente entender como funciona isso, né? Como realmente é a mente de um psicopata. Então é isso, acaba que, mesmo na ficção, eu volto para o autoconhecimento. Então eu acredito que esse é o meu gênero raiz mesmo, na escrita. E eu achei muito interessante que quando você alinha, né, as duas situações, você faz isso com uma maestria tão grande, tão poderosa, que envolve os leitores de uma forma é, tão assim natural, que a gente vai acompanhando todo o desenvolvimento dos personagens e a gente gosta, né? A gente aprende, a gente entende, né? Isso é muito, assim, é uma característica sua assim única, né? Que tem assim que cada autor tem o seu estilo, né? Assim, tem a sua dinâmica. E assim é excelente, né? Eu gosto muito do seu trabalho. Te admiro muito. Muito obrigada, fico muito feliz. Hoje nós estamos aqui em especial para falar desse livro, Um Diálogo Profundo entre Minhas Versões. Você tem ele físico aí também para mostrar para a gente, Adriana? Tenho esse aqui. Linda essa capa, né? Nossa, é muito lindo. É o rosto de uma criança, né? Da menininha. Muito... E ele por dentro é muito bonito também, queridão. Muito, nossa. Aliás, os seus livros eles são muito bem diagramados, né? Eles são muito bem organizados. É porque assim, a letra tem que facilitar a nossa leitura, né, também. Então, Sim. assim, a fonte, né, que é no caso, né? É porque eu não sou muito dessa área, mas é a fonte, a escolha é perfeita ali. Não sei se foi você mesma que fez a diagramação, mas quem fez a diagramação faz muito bem feita. Então, sobre a diagramação, todos os meus livros quem faz é a Viviane Ferraz. Então, desde o meu primeiro livro, que eu a conheci, hoje eu tenho 19 livros, né? Sempre foi ela que fez a diagramação para mim. E eu gosto demais do trabalho dela também, acho ela uma excelente profissional. Então, os meus livros, se você, quem tem bastante livros meus, físicos, vê que ela segue um padrão ali, entendeu? É muito bonito, eu gosto bastante do trabalho dela. Olha, realmente, eu também conheço o trabalho da Vivi, né? É maravilhoso. Ela é, Ótimo mesmo. ela é fantástica. Ela é Sim.
Ó, a Josi já está até colocando aqui, ó. Esse eu ainda não li, mas irei com certeza. Josi, pode ter certeza que você vai gostar demais dessa história, que é incrível. Ela é mesmo. Na verdade, Kelly, desse livro, eu tinha a ideia dele ser o meu primeiro livro. Só que naquele momento eu não consegui escrevê-lo, né? Mas aí ele foi meu terceiro livro. Eu escrevi um outro depois, e aí eu consegui escrever ele, mas ele foi meu terceiro. Mas a ideia era ser o meu primeiro. Ele foi assim, a primeira história que veio na minha cabeça quando eu decidi escrever livro. Mas naquele momento eu não consegui escrever ele. Aí depois eu consegui. Que maravilha. Ô, Adriana, você conseguiu, né, conversar com a sua versão criança. Conte-nos um pouco sobre esse momento, como é que foi? Certo. Esse livro, Um Diálogo Profundo entre Minhas Versões, ele aborda uma fase da minha vida, né? Quando eu tinha 5 anos de idade. Então, ele aborda o abandono que eu sofri paterno, né? E esse abandono, ele me causou muitas consequências durante até minha vida adulta, né? E eu não sabia que era por isso. Eu fui descobrir isso depois com autoconhecimento, depois que eu comecei a fazer o curso de psicanálise também, eu entendi muita coisa. Cheguei até a fazer a constelação familiar também. E eu detectei que eu tinha muitas coisas que aconteciam na minha vida, muitos padrões que eu repetia, estava ligado a esse abandono na minha infância. Então, esse livro, ele, na verdade, ele foi uma cura para mim. Então, foi um livro que não foi muito fácil escrever, porque até o momento, quando eu escrevi ele, eu ainda estava muito machucada, né, com a questão do abandono da infância. E aí foi quando eu tive a ideia de escrever esse livro para me libertar, porque para mim a escrita ela é muito terapêutica também. Então, quando eu escrevi esse livro, eu ainda estava me curando disso. Hoje eu falo disso normalmente, né? Não tem problema nenhum falar sobre meu pai, mas foi relacionado a ele. Então, é um diálogo entre a minha versão de 5 anos, que foi o momento que ele me abandonou, com a minha versão de 41 anos, conversando. Então, era uma mocinha ali, né? Uma criança e uma mulher que não sabiam que era a mesma pessoa. E aí, ao longo do livro ali, elas descobrem que são a mesma pessoa. E há momentos que essa criança, ela acolhe a minha fase adulta. E há momentos que a minha fase adulta tem que acolher a minha criança interior também. E é um livro fantástico, porque eu te falo que eu consegui me curar. Depois que eu acho que eu só precisava escrever esse livro para me encerrar esse ciclo na minha vida, sabe? De dor em relação à questão do abandono do meu pai. Eu entendi muita coisa, né? Consegui me libertar dessa situação, consegui perdoar ele, consegui me perdoar também. E é isso, é um livro assim que para quem já sofreu abandono na infância ou até em outro momento da vida, esse livro eu acredito que ele vai te ajudar muito a entender muita coisa, né? Porque eu sempre trago isso nos meus livros, trago a mensagem que eu quero. Então esse livro foi baseado nessa história, nessa fase da minha vida. Excelente. Eu destaquei aqui na introdução, eu posso ler um pedacinho? Claro. Eu tenho mania assim, eu vou grifando algumas partes do livro, né? Quando é no Kindle, eu já vou marcando, aí eu uso aquela caneta de marcador. Ó, eu achei muito interessante que já no começo você já deixa a gente meio assim, em suspense, né? Me vi na minha versão adulta, abrindo a porta de um quarto e avistei o quarto vazio, sem móveis, sem nada. Apenas uma menina sentada no canto daquele quarto, com a cabeça baixada. Então, assim, nesse momento, eu acho que a gente já lê, já causa um impacto, né? Que a gente fala assim, puxa, a gente já vai, né? Como que vai ser o desenrolar da história? A gente já fica na expectativa de ver como que a situação, né? Como que a situação vai seguir no seu curso, né? Uhum. Sim. E Quer falar? logo a seguir, no capítulo 1, você já fala ali, as feridas do abandono, né? Sim, sim. Aí eu destaquei um outro pedacinho aqui, só para complementar um pouquinho aquele outro, ó, que eu achei muito emocionante essa sua fala. Juntas choramos muito
Eu sabia exatamente quem ela era naquele momento. Aquela garotinha era a minha versão aos 5 anos de idade e a pessoa que a abandonou era o meu pai, o nosso pai, né? É um livro bem tocante mesmo, sabe? Quem já leu esse livro me relatou. Teve uma pessoa até que, inclusive, quando ela leu, ela tinha, né, sofrido abandono na infância também. Hoje ela já tem quase 50 anos. E ela leu esse livro, ela disse que ela chorou muito, do início até o fim. Só que ela falou que esse livro, ele trouxe uma outra visão para ela do caso dela também. Então, eu acredito que esse livro ele conseguiu atingir o objetivo, quando eu escrevi, que era impactar a história da pessoa, mas não só acionar um gatilho ali, né, de um abandono, de uma dor, mas fazer com que a pessoa olhasse para essa história e visse que muitas coisas não são sobre nós. Infelizmente, a gente não consegue controlar o que as pessoas vão fazer, a gente não consegue tomar atitude, né, fazer as escolhas por outra pessoa, mas acontece isso na nossa vida. Então a gente vai ter que aceitar isso em um momento. E a gente tem que buscar aceitar. Por quê? Porque senão vai doer isso muito. E dói para sempre. Então a gente tem que olhar para essa história, tem que respeitar essa história, tem que tentar entender o porquê que aconteceu isso, porque existe uma situação assim também, com uma explicação de tudo isso, né? E é olhar para sua história e acolher sua versão. Não tem muito o que ser feito, né? Não é fácil, mas também não é impossível. E quando a gente consegue acolher essa versão nossa anterior, essa história e tudo mais, essas dores, a gente consegue começar a viver uma vida de forma mais leve, né? A gente não é que vai apagar trauma, não vai apagar as feridas, mas você olha para elas e elas já não te machucam mais. Já não tem esse poder de machucar você, entendeu? De controlar a sua vida. E isso acontece muito. As feridas geralmente nos controlam, até você entender elas, até você ter a consciência de que você tem ela. A partir do momento que você tem a consciência de que você tem uma ferida, aí você tem o poder de escolha, né? De deixar ou não ela te controlar. Mas tem muitas pessoas que não têm essa consciência. Às vezes só vai acontecendo ali, às vezes vai até recebendo muito julgamento devido aos comportamentos, mas não sabe que tem essa ferida, então fica mais difícil. E é justamente esse o papel do autoconhecimento. Mostrar para você as coisas, né? Fazer você ter uma nova visão das coisas, tirar aquela venda, sabe? E é isso. E esse livro, ele justamente ele faz isso com a pessoa, entendeu? Que lê. Perfeito. A Carol disse aqui, ó, que histórias verdadeiras e profundas, ainda baseadas em situações reais, né? O Eduardo também disse aqui, ó, essa parte é visceral. A Josi disse que adora os seus livros, escrita direta e cheia de conteúdo. Sim, obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Ó, o Eduardo também disse aqui, os livros da Adri são lindos. E ele já leu um monte também, viu? Tem vários comentários aqui. As pessoas também passaram aqui dando boa noite pra gente também. Isso. Sim. Hoje eu vi também um vídeo, né, que a Carol fez do seu livro e ele Sim. retrata bem também, né, as passagens ali, ficou muito bonito. Quem quiser conhecer também mais sobre o livro, vê esse vídeo também, que vai, tenho certeza que vai querer ler ele ainda mais rápido ainda. Se depois dessa live não te convencer a ler, você depois assistindo esse vídeo vai ler. Não é verdade, Adriana? Sim, a Carol, ela é uma parceira fantástica, uma grande amiga já. E ela dá vida, né, aos nossos livros. Então, a gente que é autor, por exemplo, a gente vê que tem inúmeros autores aí, nacionais, internacionais, mas a gente precisa mostrar para o nosso leitor ou para os leitores novos que vierem o porquê de ler um livro. E a Carol, ela justamente faz esse trabalho, ela dá vida para o livro, né? Ela transforma o seu livro ali em cenas, né, cinematográficas. Então a pessoa lê, olha aquilo ali, fica parecendo um trailer de filme, né? E aí a pessoa sente vontade de ler o livro. Então, assim, eu gosto muito do trabalho dela, ela tá aqui na live, Tá. fantástica, sabe? Ela e a Viviane na diagramação dos meus livros também, que eu acho perfeito o trabalho dela. E a Carol com essa questão
dos vídeos, né? E fora as resenhas que o pessoal lá, os meus amigos, tem muitos amigos escritores, você, a Josi, muita gente já fez, a Silmara, já fizeram várias resenhas dos meus livros, isso também me ajuda muito, né? Eu sou grata. E é isso, né? A gente vai seguindo aí. Um vai ajudando o outro, vai apoiando e a gente vai construindo cada vez mais o espaço, né? Vai aumentando esse espaço aí de divulgação, vai chegando em mais lugares, isso é muito importante. Sim, isso mesmo. Na página 14, né, você diz o seguinte: todos nós podemos encerrar os ciclos de padrões. Basta ter muita coragem, trabalhar o amor ao próximo e ter empatia. Então é possível quebrar padrões e encerrar ciclos? Conta para a gente aí um pouquinho, para a gente entender mais sobre esse encerramento de ciclos, de padrões, como que funciona, né? Eu li o seu livro, eu entendi, mas assim, para os espectadores aqui, ó, ficarem mais curiosos aí e adquirirem seu livro e ler bastante, porque ajuda demais. Sim, essa questão das repetições, né, de padrões, ela está muito ligada ao inconsciente, tá? Então, o que acontece? O inconsciente, todo mundo tem, né, nosso inconsciente. E ele geralmente ele guarda muitas memórias ali, muitas dores, muitos traumas. E essa repetição de padrão, ela geralmente está ligada a um trauma de infância relacionado a abandono, a rejeição, né, a ferida da humilhação, da injustiça. Então, o que acontece? O seu inconsciente, ele pega aquele trauma quando você é criança e ele guarda dentro do inconsciente. Então, o inconsciente, ele não sabe o que é melhor para sua vida. Ele apenas sabe o que é familiar. Então, o que acontece? A pessoa ela tende, tá, a crescer, né, ficar um adulto, sempre repetindo padrões. E esses padrões, ela sempre busca inconscientemente pessoas muito parecidas com quem causou o trauma nela. Então, por exemplo, uma pessoa que geralmente abandona um filho. Esse filho vai ficar com esse trauma dentro do inconsciente do abandono. E esse filho, mesmo quando crescer, ele tende nos relacionamentos a buscar pessoas indisponíveis, pessoas que não dão atenção, pessoas que têm grande chance de abandonar ele de novo. Mas por quê? Porque o seu inconsciente ele está buscando um final feliz. Então ele fica repetindo aquilo. E ele não entende, tipo assim, isso aqui é bom para ela, isso aqui não é bom. Não, ele busca o que é familiar. Porque é como se você estivesse numa zona de conforto, tentando refazer aquela história com um final feliz. Então é por isso que a pessoa repete padrões. Só que quando ela encerra isso, que momento que essa pessoa consegue quebrar isso, que é quebrar esses ciclos? Quando ela entende, quando ela busca autoconhecimento, quando ela busca ajuda dentro de uma terapia, né? E o profissional vai conversar com ela e explicar isso. Porque o que acontece? Até o momento que você não tem essa consciência que você está fazendo por causa disso, você fica repetindo, você não entende. E tem muitas pessoas, até eu mesmo fui assim, falei assim, nossa, mas por que eu sempre... As pessoas que me relacionam são bem parecidas. E sempre o final fica igual, né? Era justamente por isso. Eu ficava buscando um final feliz com uma situação que eu vivia repetindo padrões. E quando você entende isso, é como se perdesse aquele encanto ali, né? Desencantou aquela questão ali na sua vida. E aí você entende que você não precisa fazer isso, né? Você tem a consciência de que você tem que buscar o melhor para você. Não se julgue, é o que eu falo para todo mundo, não fica se julgando do que você fez para trás. Acolha, abraça esse passado seu, mas vai daqui para frente. E aí, quando você busca autoconhecimento, automaticamente você começa a ter amor próprio, né? Você começa a não aceitar migalha de atenção. Você não aceita pessoas que não são recíprocas com você. Você começa a ver sinais. E é onde você para de repetir esses padrões. E aí você encontra uma pessoa que realmente é aquilo que você queria. Não aquilo que você queria refazer de algo que não era seu. Entendeu? Então é isso que acontece. A Josi disse aqui, ó, que ela também foi assim, até parar de repetir os padrões. Exatamente, entendeu? Exatamente. E o que traz isso, pessoal, é autoconhecimento, viu? Ajuda em terapia, né? É isso. Não tem como você descobrir coisas sobre você
Não tem como você se autoconhecer se você não buscar isso, né? Você só vai vivendo ali, deixando a vida te levar e vai entrando em situações embaraçosas que muitas vezes você não consegue sair, não tem forças para sair. Você até quer sair, mas não tem essa força. Então você precisa de ajuda. Verdade. Ó, você nos conta que aprendeu muito com seus relacionamentos em geral, né? Aí você coloca aqui: aprendi que devemos ser honestos e justos, fazer a nossa parte e nunca fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizessem conosco. Esse é um ditado muito popular, mas aprender a praticá-lo é extraordinário. Quando você o coloca em prática, começa a entender que merece o bem, merece respeito e sinceridade. Comenta pra gente aqui essa passagem do seu livro, fazendo favor. Claro, é o seguinte, é como eu falei, né? Quando você tem um autoconhecimento, aí você começa a entender o que é respeito, entender o que é impor um limite, você começa a conseguir falar não na hora que você precisa falar não. Então, uma pessoa que está numa situação assim, se ela não tem um autoconhecimento, ela é uma pessoa que ela tende a cair num abismo. Por quê? Você só fala sim, você não impõe limites, né? Você começa a desagradar você para agradar o outro. Você começa a ter uma dependência emocional pela pessoa. Muitas vezes, eu até falo uma coisa que eu descobri sobre mim, né? E como eu falo no livro, a gente tem que ser honesto e tem que ser justos. O que eu descobri? Em meio a todo esse estudo que eu fiz, ao curso de psicanálise, essa intensificação que eu fiz em autoconhecimento, porque hoje eu sou mentora também, né, de autoconhecimento. O que eu descobri? Eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar chocados, mas eu fiquei chocada também, mas eu deduzi isso, eu descobri isso, e me ajudou muito. Nem todo momento eu era vítima. Há vários momentos que eu era vilã. Então, assim, a gente tem que ser justo e reconhecer isso também. Por que eu falo isso? Porque teve uma fase da minha vida que eu era muito dependente emocional das pessoas que eu me relacionava. Cara, eu era muito chata, entendeu? Eu era uma pessoa assim, que eu acho que eu até sufocava a pessoa que estava comigo. Então, essa pessoa, ela tem os traumas dela também. Ela teve também as situações dela, né? Não foi só eu que tive traumas lá na infância. Acho que todo mundo tem algum tipo de trauma. E então, assim, tinha os traumas dela, entendeu? E às vezes a pessoa dependente emocional, ela não percebe, mas ela incomoda também, entendeu? Ela incomoda. Porque, por exemplo, você tá com uma pessoa que tem uma dependência emocional muito grande, essa pessoa ela fica te cobrando o tempo todo. Então, assim, a pessoa não aguenta também, entendeu? Então, eu descobri isso. Teve momentos que não era só vítima, eu era chata da história, eu era vilã, eu queria exigir atenção, entendeu? Então, assim, parece que eu também não respeitava o momento da pessoa sozinho. Então, eu descobri e reconheci isso, porque isso faz parte da nossa vida, né? Não sou obrigada a saber tudo, mas o pouco que eu sei eu tenho que reconhecer. E isso ajuda muito a gente na nossa jornada também, viu? De vida. Quando você reconhece também que você também não é é só a pessoa que tá fazendo mal para você, só a pessoa que é errada. Muitas vezes a gente é errado também. E eu descobri isso no meu estudo de autoconhecimento. Eu descobri que eu era chata pra caramba. E às vezes a pessoa largava até de tanta chatice que eu ficava ali cobrando, entendeu? Então, assim, complicado. Na página 15 do seu livro, que é as lições, eu marquei aqui. Antes de eu chegar na outra parte que eu vou te perguntar, mas você também disse aqui que é muito interessante, ó. A resiliência me provou que sou capaz de me reerguer. E aí você segue, né? A vida é isso: aprender, buscar, evoluir e ser consciente de que estamos em constante aprendizado e evolução. Eu gostei muito dessa passagem sua, dessas suas palavras aqui. Elas são muito importantes porque a gente reflete muito ao ouvi-las, né? Sim. Uhum. Então, a cada dia você está buscando mais, você está aprendendo mais. Como é que é? Conta pra gente. Sim, eu acho que eu sou apaixonada por autoconhecimento, né? E eu, assim, eu já entendi que o autoconhecimento ele é infinito. A gente nunca vai saber tudo. Então, assim, eu tenho até um projeto que eu dou aula de autoconhecimento gratuito toda terça-feira online, né? E tem várias pessoas ali do Brasil que fazem parte ali como alunos.
E cada aula daquela, Kélida, eu aprendo com eles também. Não só eles aprendem comigo, mas eles me incentivam a estudar cada vez mais autoconhecimento e eu aprendo com muitas experiências das pessoas que estão ali no grupo. Então, assim, a cada vez você vê que o autoconhecimento ele é infinito. Nunca a gente vai saber tudo. A pessoa fala, eu sei tudo. Cara, para mim é muito arrogante, porque não tem como. Entendeu? Não tem como. Mas, assim, o que eu puder estudar, o que eu puder me aprofundar, eu vou. E eu aprendi muita coisa, né, nessa jornada de estudar autoconhecimento. Inclusive, uma delas é a questão da resiliência, né? Porque a resiliência é o poder de você se adaptar ali com o problema, ser criativo, tentar resolver aquilo, não ficar só se lamentando. Então, tentar se erguer. Porque eu entendi que ninguém vai me erguer. Não tem como. Ninguém vai erguer o outro. É apenas a pessoa. Então, a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que querer. Se ela não quiser, não adianta ninguém querer por ela, que não vai dar certo, né? E uma outra coisa que eu entendi muito nessa jornada de estudo foi o seguinte. Não só eu, mas eu acho que hoje eu não sou mais assim, mas teve um momento da minha vida, e eu acho que tem muitas pessoas que se identificam com isso ainda hoje, que é a questão de confundir muito problemas com tragédias. Então, às vezes a pessoa está passando um problema, nossa, mas aquilo parece que virou que é uma tragédia. E aí a pessoa entra num sofrimento profundo. Por quê? Tem muita gente que não entende que o problema ele faz parte da nossa vida humana aqui. Então, assim, quando você passa a entender que a sua vida não vai deixar de ter problema, aí você começa a aceitar esse problema de um olhar, com um olhar diferente. Aí você senta, fala, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? E vai. Porque o problema é que as pessoas não são felizes, isso aí eu aprendi. Sabe o que é? É que a gente fica nessa busca incessante de perfeição. Tem que estar tudo rodando certinho. Tem que estar o relacionamento 100%. Tem que estar a saúde da sua família 100%. O seu trabalho tem que estar 100%, né? O que mais tem que estar 100%? Sua beleza, sua autoestima tem que estar 100%. Sua questão financeira tem que estar 100%. A gente fica querendo que tudo esteja 100%. Então a gente não se sente feliz, porque a gente fica querendo isso. E não vai ser assim, né? Não vai ser assim. Você vai ter problema numa coisa ou outra. Ou é problema financeiro, ou é problema com saúde, ou é problema com relacionamento. Alguma coisa você vai ter. E aí, quando a gente entende isso, você começa a ver a vida um pouco mais leve. E é o que eu falo. Às vezes a pessoa ela confunde um problema com uma tragédia, né? Eu já fui assim. E eu sofria muito com isso, né? Então, hoje, eu aceito que a vida tem problema. Por mais que você fica mal ali, mas você não vai ficar mal a ponto de você entrar numa depressão por aquilo ali, entendeu? Essa é a diferença. E é muito importante, né, a gente perceber esses aspectos para a gente não sofrer tanto por uma coisa que não é uma coisa que é simples, né? Às vezes é a gente que fantasia muito, aumenta muito. E eu vou dar um exemplo assim, bem fácil para entender como a vida é cheia de problema, como que isso não vai acabar. Por exemplo, eu até falei isso uma vez na aula de autoconhecimento. Olha só, vamos imaginar uma pessoa que ela tem um problema de obesidade, tá? Vamos imaginar uma pessoa que tem um problema de obesidade. O que ela tem que fazer para resolver esse problema dela? Ela teria que procurar um médico, né? Um acompanhamento de medicação, ela teria que fazer um exercício físico, ela teria que melhorar a alimentação dela. Então tá. Então o problema inicial dela é a obesidade. Ok, vamos resolver o problema? A gente tá arrumando outro problema para ela. Por quê? Ela vai ter que acordar cedo para fazer exercício físico, coisa que ela não tinha. Então vamos dizer que isso é um problema agora. Ela vai ter que regular a alimentação dela. Ela não tinha esse problema antes, agora ela tem esse problema. Então, assim, você vê como que a vida é cheia de problemas? Não tem jeito. Até para você resolver um problema, às vezes vai arrumar outro. Então, assim, se você pensar nessa lógica, realmente o problema ele faz parte da vida. Não tem como. Então, é isso, entendeu? Então, até você arrumar outro. Aí você resolve aquele primeiro, mas você arrumou outro, entendeu? Então, não tem muito o que ser feito. Verdade. Ó, o Eduardo falou aqui, comentou que os encontros nas terças são transformadores. Aproveitando já que ele falou que os encontros nas terças são transformadores, fala um pouquinho sobre os encontros das terças, que horas que acontece, para o pessoal também que às vezes tem gente que vai assistir a live e não sabe como que são os encontros.
Conta um pouquinho pra gente, Adriana. Vamos aproveitar, deixa. Sim, eu tenho esse projeto, já vai fazer quase 2 anos, e o Eduardo, inclusive, acho que ele está desde a primeira aula comigo, já quase 2 anos, ele nunca faltou, acho que faltou um dia só, uma terça-feira desses 2 anos. E é um encontro, é um projeto que eu tenho, né, gratuito, como um propósito de vida mesmo. E enquanto tiver um aluno lá, eu tô com esse projeto ativo. Eu dou aula de autoconhecimento, né? Então, a gente tem ali 1 hora de aula, geralmente, toda terça-feira, às 20h30, horário de Brasília. E eu trabalho, a Carol também tá lá no grupo do autoconhecimento. E eu trabalho assuntos diferentes. Então, nesses 2 anos, eu acredito que a gente repetiu 1 ou 2 temas. O resto foi tudo temas diferentes. Ali a gente já trabalhou muita coisa. A gente trabalhou ali ansiedade, amor próprio. Já trabalhamos narcisismo, mal de Alzheimer. A interpretação dos sonhos. Que os sonhos, ele tem, né? Toda uma questão. Já trabalhamos, nossa, inúmeros. Obsessão, psicopatia, as doenças emocionais que vêm das emoções, quais são as doenças que podem causar. Nossa, inúmeros, 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 inúmeros. Então, assim, 2 anos, né, fazendo o projeto, então não vou lembrar todos os temas aqui. Mas foi tudo que você imaginar já. E aí a gente toda vez trabalha temas diferentes novamente. Essa última terça mesmo eu trabalhei sobre a questão da maternidade e paternidade, entre feridas e afetos, né? Que a pessoa, às vezes, projeta no filho frustrações ou traumas que ela teve na infância dela. Então, assim, são aulas muito transformadoras mesmo. Tem dinâmica, o pessoal fala quando quer falar. As aulas não são gravadas, então se perder vai ficar sem essa aula do tema, porque eu não gravo, né? Porque ali tem pessoas que às vezes quer desabafar. Tem gente que desabafa algum momento da vida. E eu não vou gravar isso, né, para postar em lugar nenhum. Então, essas aulas não são gravadas, é toda terça-feira. Para entrar no grupo, basta me chamar no WhatsApp. Eu coloco a pessoa no grupo, toda terça-feira a gente faz a aula lá. Eu sempre mando um lembrete avisando que vai ter aula no dia. A gente escolhe o tema muitas vezes juntos, ou muitas vezes eu já falo o tema que eu vou trabalhar. E é transformador mesmo, muito bacana, muito legal mesmo. É um Então, projeto que eu sou apaixonada e eu já desisti de fazer cursos que eu queria fazer, porque era na terça-feira, eu não queria alterar a terça-feira. Aí depois eu consegui negociar esses cursos, fazer outros dias. Mas é o que eu falo, isso eu vou carregar para minha vida, tá? Isso é independente do patamar que eu tiver, como eu estiver. Se eu tiver internet, eu vou estar lá na terça-feira fazendo o projeto pessoal. E eles gostam bastante. Tem bastante pessoas que ficam todas as aulas assistindo, que não perde nenhuma. É muito legal. que bom. Então, fica o convite, né, Adriana, para as outras pessoas que quiserem estar participando também. É só estar entrando em contato com você no privado. E é uma aula É bem. excelente. Eu também já vi eu vi acho que foi hoje que eu vi um vídeo, acho que é do Alexandre, Ah, comentando. Ah, não, hoje ele estava falando do livro do Bonzinho, mas eu já vi ele falando das aulas também, que ele gosta muito. Eu já vi um vídeo dele falando das aulas, da participação dele nas aulas, que ele gosta muito. ele faz parte também, o Eduardo também faz parte, o Alexandre faz parte. Eles me acompanham desde que tudo que eu invento moda pra caramba, né? Tudo que eu invento, eles vão atrás de mim, eles me seguem, é muito legal. Eles fazem parte também de um clube que eu tenho de livros. Eu tenho um clube de livros, né? Todo mês eles recebem um livro e a gente faz um encontro para discutir o assunto do livro. É muito transformador também, muito legal. Fico Olha convite. que maravilha! Isso é muito bom, muito importante. Você quer falar como que funciona o clube para o pessoal tá participando também? Ou depois. O clube é assim, a gente tem um grupo lá, né? O pessoal que paga as mensalidades do clube e eles pagam o valor mensal de R$ 47 e eles recebem todo mês na casa deles o livro. Eles escolhem o livro que eles querem receber. Aí junto eu mando alguns brindes, algumas coisinhas e a gente marca um encontro uma vez por mês. E nesse encontro eu jogo os temas dos livros escolhidos para ver qual tem mais votação para o debate sobre o assunto. E o assunto eu trago junto com instruções de psicanálise. Então, funciona mais ou menos como uma terapia ali, entendeu? Sobre aquele assunto. É muito legal. E aí a gente sempre conversa, às vezes eu mando mensagens motivacionais no grupo deles. É muito legal. É assim que funciona. E as parcelas são mensais.
né, de R$ 47 e recebe todo mês um livro escolhido. Eles escolhem um livro que eles querem. Como tem bastante Maravilha. livro, dá para fazer o clube, né? É bem legal. Então é só a pessoa estar entrando em contato com você certinho, né? Pode ser pelo Instagram mesmo, não é isso? Pode, ou tem o link, né, do meu WhatsApp lá na bio, tem tudo lá. Se quiser comprarem com meus livros, tem o link lá na bio também do meu site, bem legal. Ou pode falar comigo também no direct, ou me chamar no WhatsApp. Perfeito. Adriana, no capítulo 8, né? Você coloca lá. Apenas quero dizer que agora me sinto protegida, porque você se tornou uma mulher forte. Mesmo com tantos acontecimentos, não desistiu de nós duas. Você viveu. Ao ouvir o relato da minha criança interior, com tanta admiração, me emocionei e respondi a ela: Você fez o melhor por nós duas. É admirável a sua força e determinação. Me impressionou muito a sua leveza ao contar a sua história e o quanto seu exemplo pode inspirar e ajudar muitas pessoas. Você teve dúvidas se contava ou não essa sua história de superação? Se você escrevia esse livro para compartilhar com as outras pessoas ou não? Não, Kelly, eu nunca tive dúvidas que eu queria compartilhar minha história, né? Até isso é uma pergunta bem frequente que me fazem. Até uma pessoa falou para mim: Nossa, mas você expõe muito a sua vida nos seus livros, né? Eu falei: Sim, expõe. Porque eu não tenho nada para esconder. Então, assim, eu acho que eu sofri muita coisa, mas eu consegui superar muita coisa, né? Então, o que eu consegui superar, eu quero compartilhar. E como eu falei, os meus livros ele tem um propósito, eu tenho o propósito de ajudar as pessoas com isso aqui, né? Então, assim, não é só simplesmente, eu quero escrever para vender e ganhar dinheiro. Não é isso. Eu quero ajudar as pessoas. Esse é meu primeiro propósito, certo? E eu acho que muitas pessoas passam muitas coisas em comum, como eu passei, né? Que nossas vidas são muito parecidas. E eu tenho livros ali, por exemplo, esse que a gente está falando dele hoje, né? Que é sobre o abandono na infância. É um livro transformador, porque você já leu o livro, né? É um livro que mostra o seguinte: não é porque você foi às vezes abandonado lá na infância que a sua vida acabou, que foi por sua culpa, ou que você era uma criança, você foi a culpada desse abandono. E tem muita gente, eu falo porque eu sou psicanalista, tenho muitos pacientes que chegam até mim se culpando de muita coisa que aconteceu com eles na infância, entendeu? E aí é onde eu mostro que não é culpa deles, né? Então, assim, esses livros, esses relatos da minha vida, eu não tenho por que esconder, não tenho vergonha, né? Se alguém gostar do livro, é só não ler, não tem muito o que fazer, né? E não tem problema nenhum expor, nenhum. O livro mais difícil para me escrever, além desse aqui, foram dois, né? Esse, que é o que eu falei para você que eu estava me curando ainda, mas eu me curei já dessa ferida aqui, tá? Do abandono. Mas tem um que eu ainda trabalho a ferida em mim, que é a ferida da escassez. Então, o livro da ferida da escassez, ele foi um livro muito difícil para me escrever, porque eu tive que voltar numa fase muito difícil da minha infância ali, né? Financeira, da minha mãe e tal. Mas é algo que eu já estou conseguindo trabalhar muito bem em mim, mas mesmo assim eu já compartilhei no livro. O que eu comecei a fazer, que começou a dar certo, né? Então é isso, gente. Não tenho problema nenhum em expor nada da minha vida. Tem outros livros, tem um livro do narcisismo que eu tenho, que eu falo sobre o que é o narcisismo, conceitos, sinais, como você identifica que você está numa relação narcisista, como que você faz para sair disso. E no último capítulo eu conto uma passagem da minha vida que eu tive a relação com um rapaz, né? Eu tinha 19 anos na época e ele foi diagnosticado como narcisista e o cara era extremamente narcisista mesmo. Então, assim, minha vida virou um caos. E eu trouxe também a minha história ali, entendeu? Então, assim, não vejo problema nenhum. Nenhum falar. Ah A lá, Ju, a Josi comentou aqui, a ferida da escassez eu li, é ótimo. Eu também li, e você dá um exemplo muito grande ali no livro da ferida da escassez,
e você traz ali um ensinamento muito profundo, né, de uma superação muito grande. Eu super indico para vocês, gente, ler A Ferida da Escassez, porque, assim, é um exemplo ali de, olha, é um exemplo de vida, né? Você vai refletir muito e vai trazer muita coisa que está escrita ali para a sua vida, tá? Então, Sim. assim, leiam porque é excelente, né? Hoje É, a gente tá falando do outro, mas esse livro aí é sensacional. eu acredito que o A Ferida da Escassez foi o livro mais pesado que eu escrevi. Assim, lendo, né? Lendo é um livro bem pesado, mas ele é profundo demais também, né? Ele é um livro que aonde você não vê esperança em nada, surge ali uma sementinha de esperança em algo. Então, esse livro da Ferida da Escassez, ele foi um livro difícil, viu? Para me escrever, assim como esse aqui. Mas é como eu falei, não vejo problema nenhum em relatar nada, porque uma que eu não estou mentindo sobre a minha vida e duas que eu superei algo. Então eu acredito que com essa superação eu posso ajudar algumas pessoas, entendeu? E eu já tive relatos, inclusive, que eu ajudei muita gente com esses livros. Teve um relato muito forte, mas é de um outro livro, né? De Como Superar Fins de Relacionamento, que é o Além da Dor. Aquele livro ali, eu tive um relato muito chocante dele, viu? Posso comentar rapidinho aqui sobre ele? Pode, fica à vontade, claro. Então, esse livro que eu escrevi, Além da Dor, Como Esperar o Fim de um Relacionamento, aconteceu algo muito incrível uma vez, né? Eu sempre gosto de... Onde eu vou, eu entrego cartão para as pessoas, falo que eu sou escritora, né? Peço para as pessoas me seguirem, vendo livros também, faço muita exposição de livros nos lugares. E um dia eu fiz uma exposição com alguns livros e sobrou 2 livros para mim vender que eu não consegui vender no local. E aí eu entrei num outro estabelecimento e fui vender o livro. Tava com o livro eu acho que eu estava com 30 dias em uma jornada de autoconhecimento e estava com esse Além da Dor na mão. E eu entrei no estabelecimento e falei, pessoal, eu sou escritora, tal, estou com esses 2 livros, vocês querem conhecer meu trabalho? Tinha um rapaz no canto, assim, funcionário do local, muito triste. E ele foi e falou, moça, deixa eu ver seus livros. Ele pegou os livros e tal, e falou, eu quero esse aqui. E ele comprou o livro do Além da Dor, Como Superar no Fim de um Relacionamento. Kélida, depois de 3 meses, esse leitor, ele me chamou no WhatsApp, ele falou, olha, você lembra quando você foi em tal lugar, tal, com os 2 livros, e eu comprei o livro? Eu falei, sim, lembro de você, claro. Eu falei, você gostou do livro? Ele falou assim, eu gostei tanto que vou te mandar um relato por áudio. Ele me mandou um áudio de quase 5 minutos. E o áudio dele, gente, foi muito chocante, assim, sabe? Porque ele contou que aquele dia, ele ia cometer suicídio. O dia que eu entrei lá com o livro. E aí ele já tinha planejado tudo que ele ia fazer isso. E aí ele comprou o livro, disse que no intervalo dele ali do serviço, ele leu o livro, porque meus livros são muito curtos, né? Ele leu o livro. E ele disse que ele chorou muito lá no horário de almoço dele. E aí ele falou, não vou fazer isso com a minha vida. E ele disse que viu uma esperança na leitura do livro. E ele decidiu desistir, né? De cometer essa coisa e acabar com a vida dele. E ele chorou muito no áudio contando isso pra mim. Gente, eu fiquei assim. Ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou, Adriano, ó, eu não sei qual é o seu objetivo contando essas coisas e fazendo esse tipo de livro. Mas, se era para ajudar alguém, saiba que esse livro salvou uma vida, que foi a minha. Pelo menos a minha ele salvou. E aí, assim, eu fiquei muito feliz com o relato dele e triste, né? Para a pessoa ter pensado em fazer isso e tal. Mas, assim, fiquei feliz de ter conseguido ajudar. E aí é onde eu falo, nada acontece por acaso, né? Porque eu estava justamente com o livro que ele precisava ler na mão naquele momento. E ele comprou o livro. Então, assim, eu acho que isso é muito gratificante para um escritor, sabe? Saber que você chegou no ponto que você precisava chegar com a sua escrita, que era o que você almejava, né? E isso me marca muito, sabe? Sempre falo esse relato porque realmente é bem profundo. Eu acho, para mim, pelo menos, foi muito profundo. É um relato muito emocionante, né? E você chegou assim no momento certo na vida desse rapaz. Então, assim, Exatamente. é para você ver a importância que tem, né, o seu trabalho, a sua obra, e como que, vamos dizer assim, as coisas também são encaminhadas, né?
Sim, Esses sim. 2 livros precisavam ter ficado ali para ele poder, para chegar a ter uma pessoa que estava necessitando de ouvir, né? De ler, ter essa leitura e ouvir essa mensagem para transformar a vida dele. Isso é Isso. maravilhoso, né? Isso é E um perfeito. detalhe é que eu nunca tinha pisado naquele estabelecimento. Foi a primeira vez que eu entrei lá aquele dia, né? Eu nunca tinha pisado, nunca tinha entrado naquele local. Eu falei, eu vou oferecer o livro aqui. Parei o carro e entrei. E é isso que você falou, né? Eu acho que as coisas são encaminhadas na hora que tem que ser. E justamente sobrou esse livro e o outro. Então, não fazia nem sentido, né? Mas, enfim. Nossa, que maravilha. Ó, o Marcelo comentou aqui, ó, sua escrita foi a ponte de salvação desse rapaz. Realmente, né? Obrigada. Foi maravilhoso. Voltando a falar mais um pouquinho sobre o seu livro, né? Mostra para ele a capa. Isso, né? Livro excelente, ótimo. No capítulo. Não, no capítulo 9, eu marquei aqui, né? Eu gosto, né? De vez em quando eu mostro até a pessoa ver que eu faço as minhas marcações, dá para ver aqui, né? Sim, Eu marquei aqui, ó, a sua escrita, né? Você fala sobre os seus filhos, né? Como tem um amor por eles e como ela me ensinou a importância de como devemos nos comportar com uma criança, o amor que devemos dar, a proteção que devemos oferecer. Você também aqui, ó. Falei do meu amor pela leitura e escrita, sobre minha aventura em me tornar escritora. Estou amando essa experiência e sempre motivada a continuar escrevendo livros que possam curar corações. E olha que esse seu relato, né, veja até de encontro, né, com essas colocações que eu marquei aqui, como sim, que o seu trabalho impacta vidas, né? E sim. você coloca que eu fecho com uma outra fala sua, tem vários momentos aqui, eu destaquei só alguns, tá, gente? A vida não é fácil, mas você consegue. Então, olha como que isso foi importante para esse rapaz estar vendo, lendo e naquele momento ele conseguiu superar esse obstáculo e ver que a vida dele vale muito, é muito importante. Então, olha como que o seu trabalho, Adriana, impactou e vai continuar impactando as pessoas, vidas, fazendo com que as pessoas reflitam e deem a volta por cima, contornem esses momentos de dificuldade. Olha como que isso é importantíssimo. Sim. É, realmente, às vezes a pessoa ela precisa de uma palavra, seja dita ou seja escrita e ela lê, para poder ajudar ela, né? Então, assim, isso foi algo que me impressionou muito mesmo. Eu tive diversos relatos, mas de ajuda do pessoal que, nossa, eu li o livro, eu comecei a ver as coisas diferentes e tudo. Até o livro da Outra Face da Ansiedade, muita gente me relata que começou a controlar a ansiedade quando leu o livro. É bem porque eu trago ali a outra face da ansiedade, como você começa a controlar a ansiedade, não deixar de controlar. Então, assim, eu já tive diversos relatos, mas esse realmente me impactou muito, porque foi algo assim que, né, eu entrei do nada e ajudou a pessoa. Hoje, esse rapaz, ele tem toda a minha coleção de livros, todos os livros que eu lanço, ele compra, ele pede para me levar para ele, porque ele gosta muito, sabe? E ele, inclusive, tem o hábito hoje de leitura, ele não fica sem ler, e por causa do livro. Então, assim, ele falou: eu gosto muito dos seus livros, porque você tem uma fala, ele falou para mim, muito acessível. Então, eu leio, eu não preciso ficar indo no Google ver o que significa a palavra. Então, assim, ele fala que é muito fácil de entender, né? Então, ele gosta bastante. Exatamente, né? Quando a gente tem que ficar indo procurar e tudo mais, isso dificulta, né? Uhum. O Sim. Eduardo fez uma pergunta aqui, ó. Você foi a ação do destino na vida do rapaz. Já refletiu sobre isso? Quais as chances desse encontro ter sido ao acaso? Eu acho que não foi ao acaso, né? Não foi coincidência. Eu acho que foi encaminhado, né? Por Deus, assim, minha opinião. Aí, fique à Sim. vontade. Na verdade, o que que acontece? Quando eu comecei a escrever meus livros, eu sempre estive dentro do meu coração a intenção de ajudar pessoas. Então, todo livro que eu escrevo, eu coloco essa energia, sabe? Essa intenção nos meus livros.
Então eu acredito que realmente não foi o acaso, porque é como eu falei, né? Eu nunca entrei naquele, nunca tinha entrado naquele estabelecimento que ele trabalha, e por um acaso eu estava apenas com esse livro e um outro lá, né, na mão. E foi justamente o que ele precisava, era o assunto que eu abordava, era o que ele estava passando naquele momento muito difícil, né? E ele não tinha, pelo jeito, ninguém para conversar. E a família dele toda não estava aqui, ele estava sozinho aqui. Então era algo que deixava ele mais vulnerável ainda da situação, sabe? Ele se sentia muito sozinho. Enfim, eu também acredito que não seja a casa, acredito que eu tinha que estar naquele momento, naquela hora, porque, né, se eu fosse lá no outro dia, não ia ter dado tempo, vamos dizer assim, né? E deu tudo certo, foi muito bom isso. E sobre a ação no destino dele, eu acredito que tinha que ser assim, né? Eu tinha que entrar ali para ajudar ele naquele momento. Então, ele tá muito bem hoje, sabe? Ele é outra pessoa, ele falou. E eu percebo porque a gente conversa muito, né? Ele é muito meu leitor e ele gosta muito de falar dos livros comigo. Ele gosta de tirar as dúvidas, gosta de saber mais. Ele é uma pessoa assim, bem proativa. E eu fiquei muito feliz com a evolução dele, tudo, né? E é isso. Eu consegui realmente atingir meu objetivo na escrita do livro. Que bom. Nossa, é um depoimento assim maravilhoso, né? Como que, né, ajudou esse rapaz e como que ajuda tantas outras pessoas que às vezes você não sabe, mas ajudou. Que às vezes essa pessoa não tem tanto acesso à internet e tudo mais, às vezes não gosta, né, de estar relatando, mas o quanto pode ter ajudado várias outras pessoas também. Com certeza ajudou. Sim. E Adriana, pode não falar. pode ficar à vontade. Não pode falar. Não, eu só ia falar que quando a gente tem um relato assim, isso nos incentiva a escrever mais, né? Isso mostra pra gente, como escritor, que a gente está no caminho certo, né? A gente está fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Seja só de abrir ali o hábito de leitura para a pessoa, independente do gênero do livro, isso já é uma grande ação, né? Eu acredito que a literatura ela já tem isso, esse poder. Independente do gênero, de ser autoconhecimento, ou qualquer outro gênero, a literatura ela já traz essa bagagem com ela já traz essa missão, né? Que é trazer a literatura para abrir a mente da pessoa, para a pessoa, né, ter aquele hábito ali. Que a literatura, quem tem o hábito de ler, é outra vida. Então, assim, a gente sabe disso. E eu acredito que qualquer escritor, né, quando vê que a sua obra tem impactado o leitor, independente do gênero, incentiva cada vez mais a pessoa a continuar escrevendo. É isso. Exato, verdade. Adriano, o seu livro ele traz muitas reflexões para a gente, né? Tem umas passagens do seu livro que a gente se emociona muito, né? No capítulo 10, eu achei muito emocionante que você coloca a carta ao pai ausente, né? Sim. É, vou fazer uma pergunta para você. Ó, o perdão é fundamental, certo? Após esta carta, como você se sentiu? Qual foi o sentimento seu em relação a essa carta que você escreveu e que Uhum. você perdoou, né? Eu acredito que, né, o perdão ele liberta a gente, né? O perdão é libertador. Então conta pra gente aí, como que você se sentiu? Eu me senti aliviada. Na verdade, ao escrever a carta, eu chorei. Eu escrevi esse capítulo 10 aqui chorando. Então, assim, eu acredito que ali era eu via, né? Eu sabia que essa carta era o encerramento do ciclo com o meu pai, né? Hoje, meu pai, na verdade, ele já era falecido quando eu escrevi esse livro, né? E então, assim, eu acho que esse foi o fechamento do meu ciclo com ele, de vez mesmo, sabe? Então, carta ao pai ausente, né? Então, ali as duas escreveram a carta juntas. Tanto a versão de 5 anos, eu com 5 anos de idade, como a Adriana, de 41 anos. Elas se juntaram e escreveram uma carta para ele. Então, essa carta, ela ficou bem tocante, né? E Muito. quando eu escrevi ela, eu realmente estava chorando muito. E eu sabia que ali era o encerramento do ciclo com meu pai. E eu me senti simplesmente aliviada, né? Eu consegui perdoar ele, né? Eu não carrego, antes eu carregava muita mágoa
Então, eu consegui entender o lado dele, né? Às vezes parece que não dá para entender, mas se você for muito a fundo, dá. Então, eu entendi o lado dele, entendi que não era nada sobre mim, entendi que todas as repetições de ciclos e de padrões de relacionamentos que eu tive estavam ligados, sim, a esse trauma que eu tinha. Mas eu entendi que eu não precisava continuar repetindo. Então, de certa forma, isso me ensinou. A vida me ensinou isso. E é isso, eu me senti aliviada, me senti liberta, porque eu me libertei desse sentimento, então foi algo muito libertador para mim. E acredito que tenha libertado ele também, dessa questão comigo. Sim. Essa sua passagem aqui do livro emociona muita gente, né? Ela é bem chocante mesmo. É. Eu não vou ler nenhum pedaço da sua carta, não, porque eu sei que eu vou acabar chorando, então assim, é melhor não. Ela Vou foi. me emocionar Ela, muito aqui. Então, eu deixo para vocês, leitores, futuros leitores e leitores já da Adriana, que leiam esse livro, ó. Um diálogo profundo entre minhas versões. Esse livro está maravilhoso, muito bom mesmo. Ele traz muitas reflexões e aprendizagens para a gente. Então, leiam, adquiram. Você pode adquirir o físico diretamente com a Adriana, ou você pode estar adquirindo na Amazon também. Tem o livro, o e-book dela na Amazon também, um preço super acessível. Se tiver a assinatura do Kindle, você já baixa ele diretamente. Então, assim, é um livro maravilhoso. tem ele Aproveitando lá. que o Eduardo colocou aqui, ó, Emoção à Flor da Pele, né? Esse eu acho que eu não tenho, mas eu tenho uma flor silenciada no jardim para mostrar aqui também, ó. Esse Uma Flor Silenciada no Jardim é um livro relacionado à questão da violência doméstica, por que que isso começa, da onde isso começa, e também eu abordo o feminicídio, né? E no último livro eu conto a história da minha avó que foi assassinada quando tinha 32 anos por feminicídio, né? E aí eu tento mostrar nesse livro que quando uma pessoa comete um feminicídio, né, algo assim, ela não está só finalizando a vida de uma mulher, ela está finalizando de uma família inteira, principalmente quando tem filhos, né? Então, assim, e eu também trabalho muito nesse livro aí a questão dos julgamentos, né? A pessoa às vezes olha uma mulher que não consegue terminar uma relação difícil e julga, né? Ofende, fala que a pessoa não tem vergonha na cara, que tá ali porque tá com preguiça de trabalhar. Então, assim, gente, é um livro de um alerta. Não façam isso, porque você não sabe os traumas que essa pessoa tem, você não sabe se ela sofre ameaça dentro de casa, você não sabe nada da vida dela. Então, eu tento trazer isso no livro também, tento trazer um pouco de empatia, para as pessoas terem um pouco de empatia com as outras. Se puder, denuncie anonimamente, né? Não precisa falar quem que é, porque, né, as pessoas não vão querer mesmo fazer isso. Eu acho até arriscado também. Mas faça denúncia de forma anônima, ajude uma pessoa, né? E é isso, aí eu trago sobre a questão de autoconhecimento no livro. Tudo por que começa, onde começa, por que essa mulher aceita. Tem muitas hipóteses, gente. Uma delas é as crenças limitantes, né? A pessoa cresceu achando que casamento tem que ser para a vida toda. Tem muitas que pensam assim ainda, mesmo a gente estando em 2026. Então, diversas situações ali. É transtorno de dependência emocional, é muita coisa envolvida ali. É difícil você julgar, né? Difícil. Então, é isso que eu trago no livro, nesse aí da Flor, Silenciada no Jardim. Muito importante as suas colocações, né? Adriana, fala pra gente, você quer fazer mais alguma colocação? De repente você vai estar participando de algum outro evento também que você queira estar divulgando. Fique à vontade, o espaço é seu. Não, na verdade, eu só queria falar que eu estou escrevendo um livro agora, chamar, né, no caso, O Segredo de Emily, tá? Esse é um livro muito interessante. Ele está sendo um desafio muito grande para mim, viu? Porque eu comecei a escrever lá, né? Eu escrevi aquele do Aceitam uma Xícara de Chá, que eu trabalho a psicopatia secundária. Aí eu já vim ali pro o Bonzinho Sombrio, que além da psicopatia secundária, ele tinha obsessão e também o transtorno de dependência emocional. Então, já joguei mais 2 transtornos nele aí, né? Ele já tá com 3.
E agora o Segredo de Emily vai ser muito revelador, vai ser um livro muito interessante. Ele vai ter 34 capítulos, o meu livro. Eu estou no quinto ainda, gente. Nossa, eu não estou muito tendo tempo para escrever, mas eu não deixo de escrever. Mas vai ser um livro muito interessante, que trabalha também em mente psicopata, né? A Emily, ela é uma pessoa... Gente, é fantástico. O livro... A minha ideia, né? Pelo menos, que eu escrevi só o quinto capítulo até agora. Mas a ideia toda vai ser muito legal. Vai ser muito... E aí, quando esse livro estiver pronto, eu aviso vocês. E peço para fazer uma live aqui com a Kélida. Ih, vai Mas ser ótimo. legal. Muito bom mesmo. Eu já estou curiosa, porque assim, eu achei sensacional, aceito uma xícara de chá. Esse livro aqui, gente, é fantástico, super indico para vocês. É um livro assim que você vai entender, né, a psicopatia, então a psicopatia secundária. Então assim, adquiram, leiam, porque é excelente. Esse outro livro aqui também, eu gosto de livros que trabalham com mistério, um pouco de terror, e agora então com a sociopatia eu estou também achando incrível, estou gostando demais. Sim, esse daí é sociopata mesmo. Ele Então, é terrível. E sabe o que é interessante desse livro? Desses livros, né, de mente psicopatas? É porque, assim, a gente tende a julgar até um psicopata. A gente tende a julgar um psicopata. Mas, gente, é muita coisa, sabe? Assim, pelo menos a psicopatia secundária, ela não depende só muito da pessoa para adquirir, não, tá? Vai depender de muita coisa, de ambiente. Então, tem uns culpados também para acontecer isso, né? Não que estou defendendo aqui a pessoa de ser psicopata, não é isso. Mas estou dizendo o seguinte: esse transtorno aí da psicopatia secundária, ele é compreensível, viu? E aí é bom você ler o livro para entender como funciona. Porque é uma história de ficção, mas o transtorno do personagem não é invenção, não é ficção, ele é real. O transtorno existe. Tá? Eu trouxe coisas que existem para dentro do livro como psicanalista. E no final é até fácil, né? O laudo psicológico dos meus personagens, que é bem interessante para você entender como funciona a mente humana. Então eu me identifiquei muito em escrever história de ficção com mente psicopata. E o Segredo de Emily vai ser assim também. Só que o Segredo de Emily, ele é bem sombrio. Mas dá para entender totalmente o personagem também. Mas ele ficou bem sombrio. Mas vai ser bem legal. Eu acredito, né, que seja. Espero que seja, né? Desejo que seja. e é tão interessante que a gente vai acompanhando a história, igual aqui no Aceita uma Xícara de Chá, que você vai acompanhando a evolução, né, da sociopatia, que você não chega a ficar com raiva É, da personagem. Claro que você acha que ela fez errado, sim. Você não concorda com as atitudes dela, mas você compreende, né? Você acaba exatamente. ficando ali, você fica com pena dela. Acho que ela está errada, com certeza, cem por Sim. cento errada, mas você fica com pena, né? Sabe o que é mais incrível e assustador disso tudo, Kelly? Eu te falo, o que é mais assustador é que a gente tá todo mundo propício a ter isso aí. Dependendo do que acontece, um fator que acontece na nossa vida, a gente pode se tornar um psicopata secundário, entendeu? Então, assim, isso é o mais assustador, porque quando você lê o livro, você vê que a situação que aconteceu com aquela pessoa para ela se tornar é uma situação muito comum. Então, assim, tem muitos psicopatas secundários, viu? Por aí espalhados. E depende muito da situação que acontece. Então, isso é o mais assustador, é que qualquer um pode virar um psicopata secundário a qualquer momento, entendeu? Então, assim, é difícil, viu? Não é brincadeira, não. Mente humana é complicada. E aí já tem aquela questão, né? Que a gente tem o nosso lado bonzinho e tem o nosso lado sombrio. Então, a psicopatia secundária, ela é simplesmente isso. O lado sombrio controlou, virou psicopata secundário. E para o lado sombrio controlar é muito fácil. Por isso que você tem que ter Realmente. o conhecimento, pra você se controlar suas emoções. Senão, é muito fácil virar. Realmente é assustador quando a gente É. pensa nisso tudo. Realmente é assustador mesmo. A história do John mesmo, é uma história muito comum. Não é algo extraordinário que aconteceu com ele, isso acontece muito. A diferença é que ele, né, ele deixou o lado sombrio tomar conta dele, entendeu? Ele não teve Verdade. a inteligência emocional de barrar isso, né?
Exatamente. A Josi comentou aqui uma coisa também que eu particularmente gostei muito no seu livro, foi a sua análise psicológica dos personagens, né? E ela até colocou que o laudo, né, foi inovador, né? Realmente, esse trabalho fazendo essa análise é sensacional. E a gente já espera que no próximo aí da Emily também vai ter essa sua análise. Vai, todos os meus livros vão ter, todos. E esse da Emily eu vou fazer análise de todos os personagens principais também, igual eu fiz da xícara de chá. Ah, maravilha. Adriana, é sempre um prazer muito grande conversar com você. A hora voa, né? A hora passa super rápido, né? Eu gostaria de agradecer você imensamente por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Conversar com você é sempre um prazer, né? Os seus livros são fantásticos, parabéns pelo seu trabalho. Eu, particularmente, gosto muito e acompanho o seu trabalho, porque ele é maravilhoso. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistiram a live aqui com a gente, ficaram conosco, que vão estar assistindo depois, né? Meu muito obrigada pela presença de todos vocês, que estarão aí tirando as suas dúvidas também, assistindo depois. Meu muito obrigada. Adriana, você quer fazer mais alguma colocação? Eu só quero realmente agradecer o tempo que o pessoal tirou para assistir a nossa live aqui. Quero agradecer você pela oportunidade, né? Dizer que esse livro está disponível, como você já falou, na Amazon. Tenho ele físico também para vender direto. E quem quiser comprar, gente, esse livro em especial e me chamar lá no direct, escreva lá que assistiu a live, eu vou fazer ele por um preço bem bacana para vocês. Eu vou fazer ele por R$ 37,00 com frete grátis, tá? Para qualquer lugar do Brasil. Então, se você escrever a palavra-chave, que é live, aí você leva esse livro aqui, ó, o físico por R$ 37,00, tá bom? E agradecer a todos mesmo a oportunidade. Obrigada, viu, Kelly, pela live. Imagina. Seja sempre muito bem-vinda, tá? Obrigada. Diálogo Literário adora conversar com você. Meu muito obrigada, um grande abraço para você, um grande abraço para todos vocês que acompanharam a gente, vão estar assistindo depois também. Tchau Tchau. e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.